Oi, tudo bem com vocês? Terceiro ano, hoje 13 de abril, mais um dia de estudos. E hoje, para começar a nossa aula, eu trouxe para vocês umas palavras. Que tal vocês pronunciarem essas palavras de modo bem devagar, hein? Olha só as palavras: maçã, bola, sol, lâmpada, bolacha e automóvel. Tentem pronunciar essas palavras de forma devagar. Fizeram? Muito bem. Bom, ao fazermos isso, nós percebemos que houve uma pausa entre cada som emitido. Quando eu falo maçã, eu dei uma pausa. Bola, sol, né? Bolacha, automóvel. Então, vocês perceberam que há uma pausa entre cada pedacinho dessa palavra. Não é verdade? Muito bem. Muito bem. Bem, então, assim, a cada pedacinho desse, nós chamamos de sílaba. Cada pedacinho desse que nós pronunciamos nas palavras, nós chamamos de sílaba. Então, aqui vocês têm a palavra sol, né? Que, como eu falo, como eu pronuncio ela de uma única vez, sol, ela é a própria sílaba, né? A própria palavra é a própria sílaba. A palavra maçã, maçã. Vocês estão vendo que eu abro minha boca duas vezes, então ela tem duas sílabas, né? A palavra, ó, olha só, lâmpada, lâmpada. Então, eu abro minha boca 3 vezes, lâmpada. E a palavra automóvel, que eu pronuncio, abro, né? Minha boca, emito 4 sons. Automóvel. Automóvel, não é? Então, percebemos que as palavras, elas podem ter não tem a mesma quantidade de sílabas. Cada palavra é uma palavra e cada uma tem a sua quantidade de sílabas, certo? Então, na nossa língua, na língua portuguesa, as palavras, elas são classificadas quanto ao número de sílabas. Elas recebem uma classificação. Então, nós chamamos de palavras monossílabas aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, são formadas apenas por uma sílaba. Chamamos de palavras de sílaba aquela que é formada por 2 sílabas. E chamamos de trissílaba a palavra que é formada por 3 sílabas. E chamamos de polissílaba a palavra que tem 4 ou mais sílabas, tá? Então, essa é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Bom, e vocês sabem me dizer por que as palavras elas recebem esse nome? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, quanto ao número de sílabas. Por quê? Porque a palavra monossílaba, ela vem do grego, tá? Então, olha só aqui, ó. Monos quer dizer um, tá? Por isso que é monossílaba, uma sílaba. Dis também vem do grego, né? Significa o quê? 2. Tá? Então, por isso que dissílaba significa 2 sílabas. O trias, que vem do grego, né? Significa 3.
3 sílabas, por isso que é trissílaba. E polis, né, que vem do grego, significa 4 ou mais sílabas. 4 ou mais, que significa muitos, né? Significa muito. Então, por isso que é polissílaba, que pode ter 4 ou mais sílabas, certo? Então, deu para vocês entenderem um pouquinho porque que se chama monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Aqui eu tenho alguns exemplos de palavras monossílabas, tá? Temos aqui a palavrinha flor, a palavrinha mar, a, quem, já, pé, sim, só. Então, aqui são alguns exemplos de palavras monossílabas, que são palavras que têm apenas uma única sílaba, que é a própria palavra, na verdade, não é? Certo? E, tia, só existe essas? Não, existem muitas outras palavras que são chamadas de monossílabas, tá? Existem muitos monossílabos, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos de palavras de sílabas, tá? Vocês estão observando aqui, ó. Ali, dever, amor, você, dica, correr, né? Estão observando que elas têm, ó, 2 sílabas. Você emite 2 sons quando você fala, ó. Ali, dever, amor, tá? Por isso são de sílabas. E aqui eu tenho, tá? Alguns exemplos de palavras trissílabas, que tem 3 sílabas. Camada, janeiro, planeta, tá? Ó, camada, 3, 1, 2, 3. Janeiro e planeta, certo? E aqui eu tenho mais palavras, sendo que polissílaba, tá bom? Palavras polissílabas. Tem 4 ou mais sílabas. Borboleta, brasileiro e Mariana, tá? Então, vocês estão observando que elas têm 4 sílabas, né? Mas podem ter muito mais, tá bom? Vocês podem encontrar palavras polissílabas que tem 5, tem 6, tá? Vocês podem encontrar, tá ok? Então, olha, a atividade de casa é a seguinte: vocês vão fazer um cartaz dessa forma, onde vocês vão recortar ou escrever mesmo palavras que sejam monossílabas em uma coluna, dissílabas em outra, trissílabas em outra e polissílabas em outra, tá bom? Então, quero ver esse cartaz bem bonito, para vocês tirarem uma foto e mandar pro celular da escola, ok? Então, ó, mãos à obra, vamos lá fazer a atividade. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, essa é a atividade de língua portuguesa de hoje, tá bom?